A Starbucks não usa two-phase commit. O que é isso? O que isso significa? O que isso tem a ver com sistemas distribuídos e com a Trilha Info? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Flávio Mendes, eu tenho uma página chamada Trilha Info, eu tenho um site chamado trilha.info e a gente vai conversar hoje sobre esse artigo do Gregor Hope sobre two-phase commit e cafeterias. Bom, esse é um artigo que foi publicado pela I3E, do Gregor Hope, e foi editado pelo Martin Fowler, que vocês já devem conhecer, mas eu acho que é muito interessante, então vamos lá, vamos dar uma lida e vamos interpretar junto esse artigo. Bom, beleza. Your coffee shop doesn't use two-phase commit, ou seja, o seu café não usa o commit em duas fases. O que ele quer dizer com isso, né? Você sabe que você é um geek, né? Que você é um nerd. Quando você vai num café e você começa a ver padrões de interação e de sistemas levemente desacoplados, né? Isso aconteceu comigo quando eu fui numa viagem no Japão. Um dos mais familiares pontos, umas coisas notáveis que a gente vê no Japão são um tanto de cafés do Starbucks, né? Principalmente entre essas regiões que ele fala aqui, Shinjuku e Roppongi. Enquanto eu estava esperando meu hot cocoa, né, eu comecei a pensar como que um café processa pedidos de clientes e como um negócio, o café é naturalmente interessado em maximizar o throughput, né? Ou seja, a capacidade de conseguir processar pedidos e ter mais lucro, né? Interessantemente, a otimização desse throughput resulta em um processo, modelo concorrente, de concorrência e assíncrono, né? de processamento. Ou seja, é igual os sistemas distribuídos. Se você precisar aumentar ali, você vai gerar essa assincronicidade para você conseguir, então, aumentar o throughput e fazer as partes que tem um throughput maior, como, por exemplo, o caixa lá no Starbucks, você vai conseguir dar vazão aí. Quando você faz o seu pedido, o caixa marca um copo de café, né? Ele escreve o seu nome lá, com o seu pedido e coloca numa fila. Essa fila literalmente é uma linha, né, uma fila de copo de café que fica no topo da máquina de café. Ou seja, não sei se você já foi no Starbucks, ele vai colocando os copos em fila e o atendente vai ver esses copos lá. A fila desacopla o caixa e o barista, né? Ou seja, o caixa e o barista pode continuar fazendo pedidos e mesmo que o barista esteja muito ocupado. Isso também permite que múltiplos baristas comecem a fazer o serviço ali enquanto a loja fica ocupada, sem impactar o caixa. Ou seja, o barista consegue, aí você pode ter múltiplos baristas dando vazão ao caixa, né? Então você vai estar escalando horizontalmente aí o seu café, né? A sincronicidade pode ser muito eficiente, mas tem alguns desafios, né? Se o mundo real escreve as melhores histórias, então a gente pode aprender alguma coisinha com o Starbucks sobre fazer o design de modelos assíncronos de mensagem de sucesso, né? A correlação. Por exemplo, se um assíncrono, por exemplo, o processo assíncrono significa que os drinks, né, as bebidas, não são necessariamente completados na mesma sequência que eles foram colocados. Isso pode acontecer por dois motivos diferentes. Primeiro, muitos baristas podem estar processando pedidos usando equipamentos diferentes. Os cafés que são batidos no liquidificador geralmente levam mais tempo do que cafés coados. Então, um café coado pode demorar mais a ser entregue do que um café feito no liquidificador. Depois, baristas podem fazer múltiplas bebidas em uma só vez, né, em um batch processing, ou seja, um processamento em lote, para melhorar o tempo de processamento. Como resultado, o Starbucks tem uma correlação, um problema de correlação. Drinks são entregues fora de sequência e precisam ser sincronizados ali, dados para o cliente certo, né? E aí a Starbucks resolve esse problema com o mesmo padrão que a gente usa em arquiteturas de mensageria, usando o identificador de correlação.
Nos Estados Unidos, muitos Starbucks usam a explícita correlação, o identificador explícito de correlação, né, escrevendo o seu nome no copo e chamando ele. Então, muita gente faz até aquela piada, coloca um nome diferente, só para o cara gritar lá um nome diferente e você ser o engraçadão da turma, né. Em outros países, geralmente é pelo tipo de bebida, ou seja, ele escreve lá latte, iced latte, aí ele chama lá iced latte. A correlação, o problema de correlação fica muito aparente no Japão, onde ele teve dificuldade de entender o que os baristas estavam falando. Minha saída foi sempre pedir extra large, né, que eles chamam de venti lá no Starbucks, porque eles são incomuns e então é fácil de identificar, então é correlacionável, né? Então o cara tinha um problema lá de pedir, porque ele não entendia o que os caras gritavam. No que ele pediu o venti, que ninguém pede um venti, ele sabia que era o dele. Gerenciamento de exceção. Geralmente a exceção em padrões assíncronos, né, é naturalmente difícil. Por exemplo, se o receptor da mensagem for realmente desacoplado de quem envia, o que quem recebe tem a ver quando alguma coisa vai errado, né? O que o Starbucks faz se ele já colocou o seu drink na fila e acaba que você não pode pagar, né? Dá um problema na hora de você pagar. Eles ou tiram o seu copo da fila ou jogam o drink que já foi feito fora. Da mesma forma, se eles entregam um pedido que foi entregue incorretamente ou errado, eles refazem esse pedido. Se a máquina quebra e eles não podem fazer o seu pedido, eles então devolvem o seu dinheiro. Cada um desses cenários descrevem um jeito diferente, né, uma estratégia diferente de tratamento de erro e em sistemas levemente acoplados ou quase nada acoplados, né? Write-off. Essa é a estratégia mais simples. Não fazer nada ou descartar o que você fez. Ver essa figura A aqui. O cara deu errado, ele jogou fora. Isso pode parecer um plano pobre, né, um plano ruim, mas na realidade do negócio pode ser aceitável. Porque se a perda é pequena, criar um padrão de correção de erro pode ser mais caro do que realmente só jogar fora ali e descartar aquele requisição ou aquele café que deu errado. Além do mais, pode diminuir a velocidade e o fluxo das mensagens, que vai diminuir o throughput. Ou seja, se ele implementar um padrão de correção de falha que seja muito robusto, ele pode diminuir ali o throughput e, consequentemente, o lucro, né, do café. Por exemplo, eu trabalhei com muitos ISPs que usavam essa approach, né, essa metodologia para erros em billing, né, em cobrança e provisionamento, ciclo de provisionamento. Ocasionalmente eles falhavam para cobrar um cliente que tinha um serviço ativo, mas a perda de lucro era pequena o suficiente que eles simplesmente ignoravam esse tipo de coisa. O retry, né, ou a retentativa. Quando uma operação de um grupo de um grupo de operações, né, ou transações falha, você tem essencialmente duas opções: desfazer o que você tentou fazer ou tentar de novo aquela que falhou. O retry, né, a retentativa, é uma opção plausível quando tem uma chance realista de que aquele retry vai ter sucesso. Por exemplo, se um sistema externo está temporariamente indisponível ou um item está fora de estoque, um retry pode valer a pena. No entanto, se a regra de negócio foi violada, é improvável de que um retry vai resolver, ou seja, o CPF não é válido. Se você tentar de novo fazer um submit lá de um CPF, não vai dar certo, né? Um caso especial de retry all, né, de tentar todas as tarefas de novo, um caso especial é o retry all, né? Isso requer que todos os receptores sejam idempotentes, né, que é quando você pode fazer várias tentativas, várias submissões, e ele não vai ficar alterando novamente o resultado. Ou seja, ele sabe que já executou aquela operação e ele não vai alterar de novo se ele já alterou uma vez.
Mas aí você tem que ter uma inteligência embutida, né, nesse serviço que vai receber. Essa approach, né, requer um pouco mais de cooperação entre os recipientes, mas simplifica o tratamento de erros, né? Ação de compensação. A alternativa mais óbvia do que fazer o retry, né? Desfazer operações que já completaram para retornar o sistema num estado consistente. Esses tipos de ações compensatórias, que são esse desfazer, né, esse rollback que você faz aí, funcionam muito com sistemas monetários, né? Um banco onde você pode, se você debitou um dinheiro, você pode creditar esse dinheiro, mas real life, né, uses, ou seja, usos na vida real, podem ter muito outro... mas a vida real usa muitas outras ações compensatórias. Por exemplo, a gente pode chamar e pedir um cliente para ignorar uma carta que foi enviada ou retornar um pacote que foi mandado com erro. Ou seja, a Amazon mandou o produto errado para você, ela pede para você devolver para ela. Transaction Coordinator, né? Coordenador de transação. As estratégias discutidas até agora foram diferentes do tradicional two-phase commit, né? Que é o que ele está falando lá no começo. No caso da Starbucks, por exemplo, um two-phase commit, ou seja, um commit de duas fases, resultaria em o cliente ter que esperar o caixa contar o dinheiro, ou seja, ele vai ver se realmente pagou e entregar a notinha lá para até que o drink ficasse pronto, né? Então, o dinheiro, a nota e o drink seriam entregues na mão tudo de uma forma só. Ou seja, o cliente dá o dinheiro enquanto o caixa está devolvendo a bebida, e aí com isso você garante aí a consistência da sua transação, né? Usar esse tipo de two-phase commit com certeza mataria o café, porque diminuiria dramaticamente o número de clientes no café que conseguiria atender, né? Enquanto um two-phase commit pode fazer a vida real, nossa vida muito mais simples, isso pode também alterar, machucar o fluxo de mensagens, né? E também a escalabilidade. Porque requer que a alocação de stateful transaction você não consegue, né, basicamente, ter a sincronicidade enquanto você tem a sua consistência, né, o estado guardado aí. A Starbucks segue uma metodologia otimista, né, para otimizar o throughput no Happy Day, né? No caminho feliz, né? Então ele confia que a maioria das transações vai dar certo, com isso, as exceções, tudo bem, ele vai continuar tendo lucro. Quando a quantidades e as chances são grandes são grandes, né? Uma two-phase commit pessimista é mais apropriado. Por exemplo, quando você compra uma casa, a Scroll Company, ou seja, o banco intermediário ali, atua um two-phase commit, ou seja, ele garante que todo o dinheiro que você pagou foi depositado, para aí sim ele transferir ali a escritura da casa para o seu nome, e com isso todo mundo fica feliz. É como se fosse um grande aperto de mão, a troca da chave enquanto o dinheiro está sendo depositado. Essas empresas fazem isso. Acho que no Brasil, não sei como é que funciona, mas lá fora, nos Estados Unidos, aqui na Irlanda, onde eu moro, tem muito isso. Você tem um intermediário ali que você manda o dinheiro para esse cara que vai mandar o dinheiro para o cliente, porque vai ter toda esse two-phase commit aí também. Mesmo que esse caso ainda precise de algumas estratégias de compensação, porque o banco não suporta um tradicional prepare and then commit, né? Ou seja, preparar e commitar um rollback protocol, ou um protocolo de rollback, a companhia pega o dinheiro primeiro e faz o refund se for preciso. É exatamente isso que eu citei, né? Conversations. O café
a interação no café é um bom exemplo de como é uma conversation pattern, né? Um padrão de conversação. A interação entre duas pessoas, dois serviços, né? Que é o cliente e o café, consiste em um período síncrono de interação, ou seja, pedir e pagar, e um período mais longo, assíncrono, de interação, ou seja, fazer o pedido, receber o pedido e receber a bebida. Dessa forma, esse tipo de padrão de conversação é muito comum em cenários de compra. Por exemplo, quando você faz um pedido na Amazon, você tem um período curto de síncrono, ou seja, você pede e recebe, e os próximos passos são assíncronos, ou seja, cobrado cartão de crédito, aí você é notificado por e-mail, a Amazon vai ter também esses padrões de compensatórios, caso dê errado em algum momento, ele vai te fazer o refund, né, vai te fazer o reembolso, e tá tudo certo. A figura 2 que está aqui ilustra, né, exatamente esse tipo a sequência de mensagens intercambiadas e num café. Por exemplo, um cliente pode pagar somente depois que ele sabe quanto que o café custa. Isso é importante também. Similarmente, mesmo que o cliente está pronto para beber o café em qualquer momento, ele ou ela tem que esperar o café para chegar. Ou seja, por mais que você pediu assíncrono, você fica ali esperando a resposta, né? E a sincronicidade é uma questão de perspectiva. O cenário da Starbucks também mostra que ser assíncronos eventualmente aplica a somente uma parte da interação. Por exemplo, baristas preferem o modelo assíncrono porque aumenta o throughput. Eles podem imediatamente mover para o próximo pedido sem ter que esperar um cliente para pegar o pedido. Ou seja, ele deixa lá no balcão e você pega, depois ele vai lá fazer o próximo pedido. O cliente, de outra forma, espera uma forma síncrona de interação. Ou seja, ele vem na loja, compra uma bebida e vai ter que ficar até que o pedido é entregue. Isso é muito interessante, né? Porque para ele é síncrono, ele tá ali, ele tá esperando, ele precisa esperar. Agora, o barista não, tá lá fazendo um monte de café ali no ritmo dele. Enquanto esse tipo de sincronização é muito comum e foi muito documentado, esse metade síncrono, né, ou metade assíncrono padrão, como o metade síncrono ou metade assíncrono o padrão, metade síncrono, metade assíncrono. O principal ingrediente para resolver os dois lados aí de requisitos é um buffer de mensagens que deixa o participante assíncrono entregar mensagens assincronicamente para o síncrono, né, que é o cliente. Então, você pode ver que o mundo real eventualmente é muito assíncrono. Nossas vidas consistem em muitas ações assíncronas coordenadas, como, por exemplo, ler e responder e-mails ou comprar café. Isso significa que o padrão de mensagem assíncrono pode muitas vezes ser o modelo natural desse tipo de interação. E também significa que olhar para a nossa vida real pode ajudar a gente a resolver esse tipo de mensagens e de padrões, né, que a gente vê. Ele recomenda passar uma hora do rush nessa estação, onde ele foi lá no Starbucks, porque ele achou muito interessante, né? Enfim, e você consegue aprender muito. Muito legal esse artigo, mostra exatamente isso. Quando você tem essa visão, você está pensando em sistemas distribuídos, você tem essa visão de observar como a vida real interage, como que é muito interessante porque você consegue entender exatamente isso. Você abstrair esses padrões, se você consegue entender esse tipo de padrão abstraindo da computação para qualquer tipo de problema, fica muito fácil de entender esses conceitos. Eu te convido a seguir lá a Trilha Info no Instagram. Se você não segue aqui ainda esse canal, não é inscrito, segue aí, se inscreve, dá o like aqui, faz um comentário, diz o que você achou desse tipo de leitura de artigo. E se você gostou, se vocês gostaram, eu vou continuar fazendo esse tipo de leitura, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima e tchau!